Mãe, resumo do penúltimo capítulo. Sully acorda e vê que Sendiz não está na cama. Ela o procura preocupada pela casa. Sendiz aparece com várias comprinhas de padaria para a mulherzinha e avisa que depois do café eles vão buscar as crianças na Zeynep. Depois que a trouxa sai animada, Sendiz fecha a cara. Zeynep tenta mimar Turna, mas ela segue bem desanimada. Ela até checa se a pequena tá com febre e pergunta se ela tá preocupada com algo. Turna fica calada. A campainha toca e assim que Zeynep abre, Sully avisa que veio buscar as crianças. Zeynep explica que elas estão tomando café, mas Turna aparece do nada e conta que já tá pronta para ir. Sully apressa a filha porque o papai tá esperando. Turna dá ração para Sully e Zeynep pergunta se a filha tá bem. Ela diz e sai às pressas. Na rua, Sully elogia a filha por não ter feito birra para ficar desta vez. Melek fuzila Sully com o olhar e sai batendo o pé. Ganze conta para Zeynep que está indo se encontrar com um amigo de faculdade de Karride para resolver a situação da custódia. Ela percebe que o documento que Sendiz assinou desapareceu. Zeynep liga os pontos se lembrando de tudo o que aconteceu no último dia e percebe que Turna foi usada por Sendiz e Sully para roubar o documento. Ganze fica incrédula. Assie recebe Gonu e se depara com Zeynep saindo correndo desesperada. Ganze explica para Gonu que Sendiz aprontou de novo e foi longe demais. Sully pergunta como Sendiz quer o ovo dele. Sendiz responde qualquer coisa, focado em ver o documento na mochila de Melek. Ele a elogia por ter feito algo certo pela primeira vez na vida. Sully chama o marido para comer e Sendiz manda Melek guardar segredo sobre aquilo. Batem na porta e Sully vai abrir. Ao se deparar com Zeynep, a megera é acusada pela mocinha de ter mandado Turna roubar aquele documento de sua casa. Zeynep pergunta se a sonsa não tem vergonha na cara. Sully demonstra que não sabe do que ela está falando mesmo, e Zeynep então tenta explicar o que houve. Sendiz manda Melek ficar e vai até a porta. Zeynep começa a discutir com Sully e Sendiz e é enxotada de lá por eles. Ela manda Melek subir e enfrenta Sendiz por ter feito isso por suas costas. Sendiz explica que falou com Melek bem calminho, dizendo que foi pelo bem da família e só o que queria era proteger os filhos daquelas mulheres. Ele mostra o documento para Sully e sugere que ela faça o que quiser com o papel, deixando a toupeira comovida. Melek morre de chorar se achando uma ladra mentirosa. Hassan observa a irmãzinha aos prantos. Zeynep imagina a filha sofrendo neste momento, se sentindo bem culpada e não sabe mais o que fazer. Gonu sabe bem que Zeynep vai proteger Turna até o fim da vida, e a pequena superará isso com o apoio delas. Zeynep sabe que elas não serão felizes enquanto Sendiz estiver solto. Gonu espera salvar a pequena das mãos do vilão e garante que ele terá o que merece. Ganze conversa com Yanner sobre a culpa de Sendiz e ela insinua que eles só precisam de uma provinha para incriminá-lo, né? Yanner entende onde ela quer chegar e conta que pode fazer com que alguém testemunhe que viu Sendiz matando Tahir. E assim eles resolvem as coisas rapidinho. Os dois sabem que ele merece, porém, Ganze prefere ser honesta e comenta que eles não podem fazer isso. Os dois se despedem. Sully conversa com Sendiz sobre querer renovar a casa. Sendiz sabe que dinheiro não é problema agora e aponta para Melek, dizendo que ela é o cofre deles. A pequena fica triste, ainda mais com Hassan chorando no seu colo. Sully manda a filha calar a boca de Hassan de uma vez, porque quer paz. Sendiz também exige que a babá faça seu trabalho. Melek pede para levar o irmão ao parque, achando que ele está chorando de tédio. Sully autoriza porque não aguenta mais o fedelho. No parque, Turna explica seus motivos do roubo do documento para Hassan e promete que jamais vai deixá-lo. Zeynep aparece e encontra a filha, contando que se surpreendeu com a ligação dela. Zeynep conta para a filha que a ama mais do que tudo e que também ama Hassan. Turna começa a chorar muito pelo roubo e explica que fez isso porque Sendiz a ameaçou de tirar Hassan dela. Zeynep acalma a filha, garantindo que sempre vai amá-la. Porém, era melhor que a pequena tivesse lhe dito antes, né? Turna promete que nunca mais vai esconder nada da mãe. Mudando de assunto, Turna lembra à mãe que elas eram bem pobres lá no começo e o dinheiro só trouxe problemas, então é melhor que elas voltem a ser o que eram antes, sem o tal presente da vovó. Zeynep abraça a filha, pensativa.
Mais tarde, Sandiz faz 1000 planos de idiota com Sully, porém ela está preocupada que a felicidade deles possa acabar. O vilão pede para ela esquecer isso, assegurando que eles serão muito felizes. A campainha toca. Sully abre e dá de cara com Yanner com uma porrada de policiais. O Nanico pergunta onde está Sandiz. Sandiz aparece achando que o querido está querendo só encher seu saco. Yanner avisa que Sandiz quebrou a cara e manda os guardas algemarem-no. Sandiz é algemado e Sully mostra para ele que o que ela disse é verdade. A felicidade deles não durou 10 minutos. Sandiz garante que voltará naquela mesma noite, pois é inocente. Melek assiste o infeliz ser levado, enquanto Sully fica apreensiva. Todas repercutem a prisão do criminoso na mansão Gunesh. Gonu nota que Seinep ainda está preocupada e Ganze pergunta o que foi. Seinep se lembra do que Sinan disse no cativeiro, que Sandiz podia ser o maior encrenqueiro do mundo, mas assassino não. Ela suspira fundo, sem dizer o que está pensando. Yanner assiste Sandiz falando sozinho dentro da sala, gritando que é inocente. Yanner sabe que o inimigo perdeu e está acabado. Sully bate na mansão Gunesh e Asie chama Seinep. Seinep vai até ela e Sully admite que desiste de enfrentá-la. Seinep não entende nada. Sully acusa as Gunesh de terem contratado uma testemunha falsa para incriminar seu marido. Ganze e Seinep rebatem o que ela está dizendo, negando tudo. Sully volta a dizer que ama o marido mais do que tudo e nunca vai largar da mão dele. Yanner recebe a testemunha do assassinato de Tahir na sala e manda ele reconhecer Sandiz. A testemunha afirma com todas as letras que não foi Sandiz que matou Tahir, porque o cara que ele viu tinha uma tatuagem no pescoço. Yanner se revolta e manda a testemunha olhar Sandiz direito, o chamando de idiota. A testemunha reitera que não é Sandiz, porque a pessoa que matou Tahir tinha uma tatuagem de escorpião. E assim descobrimos que Sandiz é inocente. Yanner dispensa o cara e fica irritadíssimo. Sully segue triste na casa dela. Ali e Yanner chegam na casa de Seinep com as péssimas notícias. Sully abre a porta e dá de cara com Sandiz de volta, pulando em cima do marido. No dia seguinte, Sandiz e Sully chegam ao escritório Gunesh junto com Melek para a leitura do testamento de Kahid. O vilão presta suas falsas condolências à defunta. O advogado começa a leitura e cita a herança de Melek. Ganze avisa que eles têm uma objeção a respeito de quem cuidará do dinheiro. Sandiz e Sully não entendem e Ganze avisa que as filhas da senhora Kahid exigem um guardião imparcial do dinheiro. Os dois marginais se revoltam. O advogado adverte que elas podem entrar em recurso, sim, só que isso só pode acontecer depois que uma parte da herança for entregue aos tutores de Melek, ou seja, Sully e Sandiz. Ele continua a leitura, anunciando que o dinheiro será transferido para uma conta em nome de Melek e logo pergunta quem é o tutor da menina. Sully avisa que é Sandiz e o nojento se sente por cima da carne seca, já perguntando quando farão o Pix. O advogado explica que o processo termina em 2 dias. Sandiz mente que estão preocupados com os gastos do material escolar da pequena, e Seinep corrige o mentiroso, lembrando que ela está de férias. O advogado avisa que ele precisa assinar alguns documentos. Sandiz sai cantando vitória, irritando a todos os presentes. Melek lança um olhar triste para Seinep. Do lado de fora, Melek mente que o casaco do irmão ficou na sala e volta para buscar. Ela reitera para Seinep que não quer o presente da vovó. Sully apressa a coitada e ela se despede de Seinep com uma beijoca. A pequena avisa a Sully que Hassan nem veio de casaco e eles vão embora. Seinep explica para Duru o plano que ela maquinou com Ganze: anular o testamento de Kahid, alegando que a mãe não estava sã quando o retificou. Assim, elas conseguem a grana e guardam a parte de Turna, que a mãe destinou a ela, em outra conta para ficar rendendo, até ela atingir a maioridade e ter o dinheiro. Seinep fica incomodada de dizer isso, que a mãe perdeu a consciência, sendo que a mãe era a mulher mais inteligente que ela conheceu, mas Ganze sabe que a loiruda iria apoiar a decisão delas. Dias depois, Sandiz pede para a atendente verificar o extrato da conta de Melek. Ele descobre que tem 1.750.000 liras e não consegue conter a alegria. Sandiz pede para sacar uma boa quantia dessa conta agora. Porém, a atendente lhe comunica que a conta está bloqueada e ele não sacará nada.
Ela pergunta se por acaso o dinheiro é de herança. Sendiz confirma, e a moça explica que então, provavelmente, os herdeiros devem ter colocado um recurso, portanto, ele deve procurar um advogado. Sendiz sai explodindo de raiva. Sully reclama das roupas que Meleque escolheu para botar em Hassan. A pequena lembra que o irmão só tem roupa pequenininha. Sully se maquia, confiante de que Sendiz vai comprar roupas novas com o dinheiro da herança de Meleque. A campainha toca e Sully vai abrir, enquanto Meleque abraça forte Hassan. Sully quase fica cega, revirando os olhos vendo Zeynep em sua porta. Zeynep pede para conversarem. Ela comunica a Sully que Turna não é mais herdeira de Karrid e o testamento foi impugnado. Sully engole seco e dá parabéns para ela, opinando que a loiruda está se revirando no túmulo com seu desejo anulado. Zeynep explica que o desejo da mãe será respeitado sim. Turna terá seu dinheiro quando fizer 18 anos. A pobre soberba duvida disso e avisa que não precisa da grana delas, porque na sua família tudo se supera. Zeynep opina que ela ainda pode salvar as crianças de Sendiz. Sully volta a repetir que não vai deixar seu marido. Zeynep só falta desenhar com maçãs para Sully entender que sem o dinheiro, Sendiz vai se lixar para ela e para as crianças também. E Sully sabe bem o que vai acontecer. Zeynep entrega 2 documentos para Sully e Sendiz assinarem abrindo mão da guarda de Hassan e Turna. E se Sully quiser começar uma nova vida sem Sendiz, pode contar com as Gunesh. Sully volta para casa com os documentos. Sendiz aborda Zeynep na rua e a agarra pelos cabelos, avisando que vai acabar com ela. Zeynep dá um tapão dentro da cara de Sendiz. Editor, põe um aleluia aí. Isso mesmo. Sendiz levanta a mão para surrar Zeynep, mas Sully aparece exigindo que ele solte Zeynep, que ele deixe elas ficarem com o dinheiro para lá. Sendiz levanta a mão de novo e Zeynep também levanta a dela, sem medo dele. Ela vê que ralou o cotovelo na parede e tenta se acalmar. Em casa, Sendiz grita de raiva porque seu dinheiro foi bloqueado pelas vacas. Sully tenta controlá-lo, dizendo que eles estão a salvo, estão naquele casarão, tá tudo bem. Sendiz avisa que se não tem dinheiro, ele vai embora. Sully pergunta que história é essa. Ele prefere nem responder e sai. Sully percebe que Zeynep tinha razão. Meleque comenta com Hassan que a mãe atendeu ao seu pedido de tirar o presente e agora Sendiz não vai fazer mais mal a eles. Gonu cuida do ralado da filha e se irrita por não ter visto a cena, porque a diva teria dado uma boa lição naquele diabo. Ao se ver sendo cuidada pela mãe, Zeynep se lembra de sua infância e as duas se divertem um pouco. Zeynep nota o colar diferente de Gonu, e a querida conta que foi a senhora Zeynep quem lhe deu para lhe trazer boas energias, mas pelo visto Zeynep está precisando mais do que ela. Zeynep impede a mãe de lhe dar o presente, porque se a avó deu para a mãe, foi por algo. Gonu recebe uma ligação de Belkis e avisa a amiga que já vai. Elas tinham marcado um encontro. Ela explica que se atrasou porque Sendiz atacou sua filha e fofocará tudo quando se encontrarem. Depois, Gonu chega em casa e esconde uma arma que Belkis lhe deu na gaveta. Senhora Zeynep aparece e pergunta como vai sua neta. Gonu despreocupa a vovó e confia que tudo dará certo. O que será que vai acontecer? Mãe, resumo do último capítulo. Sendiz se estressa com Meleque alimentando Hassan e fazendo barulho. Ele ordena que ela cale a boca e manda ela ir para o quarto. Sully pergunta que gritaria é essa e Sendiz odeia não poder relaxar nem na sua própria casa. Ela avisa que está indo ao mercado e ele ordena que ela vá comprar cerveja. Sully sai calada. Meleque aparece explicando que veio pegar o brinquedo de Hassan. Sendiz joga os brinquedos nela e manda ela arrumar a sala, que tá parecendo um chiqueiro. Meleque fica sem saber o que fazer. Ganze convida Zeynep para caminhar com ela e Duru, mas a coitada se recusa. Meleque cata os brinquedos e os põe no cesto, enquanto Sendiz segue tratando ela que nem uma empregada, dizendo para ela limpar tudo.
Hassan começa a chorar e ela afirma precisar ir ver o irmãozinho, mas Sendiz manda ela calar a boca e obedecê-lo. Sendiz grita que Meleque é um lixo que não vale nada e ela foi abandonada que nem um cachorro por Zeynep. Meleque se cansa e grita com Sendiz, jogando o cesto de brinquedos no chão. Ela grita que já chega e que a culpa é toda dele, que só se importa com dinheiro. Meleque exclama que pensou que ele ia sumir quando o dinheiro acabasse, mas infelizmente isso não aconteceu. Sendiz fica chocado ao ser confrontado e persegue Meleque. Ela corre desesperada pelas escadas e ele a persegue. Sendiz tropeça num dos degraus, mas quase alcança a pequena. Zeynep sente uma coisa ruim e sai para pegar um ar, inquieta. Sully volta com as compras em casa. Ela vê Meleque jogada no chão no pé da escada. Sendiz explica que ela só caiu e Sully a encontra estática, sem falar uma palavra. Sendiz grita que não se importa com a menina. Sully pergunta para onde ele está indo. Ele diz que está indo para o inferno e sai, batendo a porta. Meleque vomita e acaba desmaiando. Sully corre atrás de Sendiz para ele ajudá-la a socorrê-la, mas o vê entrando num táxi. Sully volta para casa e socorre Meleque caída. Meleque segue desacordada. Zeynep sai correndo que nem uma siriema para a casa de Sully. As três surgem num táxi, com Meleque ainda sem reagir. Zeynep pergunta o que aconteceu e Sully conta que Sendiz estava sozinho com ela quando ela chegou em casa. E o vilão disse que ela caiu. Zeynep fica intrigada e pede para o motorista ir mais depressa. Gonu chega na mansão Gunesh e nota que Asie está com uma cara péssima. A governanta conta que algo aconteceu com Turna. Gonu fica muito nervosa, ainda mais ao ouvir o choro de Hassan. No hospital, Sully e Zeynep veem que Turna está acordando. O doutor aparece para avisar que a pequena deve ir agora para o raio-x. Enquanto a pequenina é transferida, Zeynep recebe a ligação de Gonu e conta para a mãe que Turna caiu e desmaiou. Gonu avisa que está a caminho e dá Hassan para Asie tomar de conta. Zeynep termina de falar com o doutor. Ela conta para Sully que a pequena terá alta em breve. Sully dá razão para Zeynep, concordando que Sendiz não dá a mínima para elas. Ela jura que não vai perdoar alguém que fez mal à sua filha, como se outro dia ela não tivesse perdoado que o canalha colocou a garota dentro de um freezer. Zeynep se compadece do sofrimento da megera, apertando forte a mão dela. Gonu chega ao hospital e encontra de cara o quarto de Turna. Ela visita a pequenina, que se alegra com a presença da senhora Pateta. Zeynep revela que a filha está bem melhor. Turna pergunta de Hassan e Gonu conta que o bebê está com muita saudade dela. Gonu encara Sully e pergunta se foi Sendiz quem fez aquilo, como se já não fosse óbvio, né? Um homem aborda Sendiz no bar e pergunta se pode sentar do lado dele. Sendiz autoriza. O vilano conta que está furioso porque roubaram sua batata frita e sua cerveja agora há pouco. Sendiz manda o sujeito desaparecer de sua frente, porque ele também está furioso. No dia seguinte, o doutor faz mais exames em Turna e comunica a todas que ela terá alta logo. Zeynep mima muito a filhota e Sully só observa. Gonu repara o olhar desolado de Sully vendo que está sobrando diante de Turna e Zeynep. Sully avisa que está indo para casa buscar roupas para a pequena e vai embora. Zeynep volta a ficar feliz com Turna bem. Sully caminha pela rua de casa sem força para viver. Zeynep pergunta para Turna como ela caiu e lembra que ela prometeu diante de Hassan que sempre lhe falaria a verdade. Gonu quase entra no quarto, mas ouve atrás da porta. Turna relembra o que aconteceu. Sendiz a empurrou da escada. Turna pede para Zeynep não fazer nada com o vilão. Zeynep garante que Sendiz não vai fazer nada contra a filha. Gonu engole seco e entra no quarto para avisar que está indo para casa agora. Zeynep e Turna estranham a rapidez, né? E a senhora Pateta alega ter que dar os remédios para a vovó. Turna pergunta se Gonu vai voltar mais tarde e ela não responde. Gonu dá o cordão de proteção para Turna e abraça forte Zeynep. Zeynep sente que o abraço foi uma despedida e fica intrigada. Gonu se emociona com o abraço e parte. Em casa, senhora Zeynep finge que está dormindo ao ver Gonu chegar. Gonu chega e vai direto pegar a arma.
Ela deseja que Deus abençoe a senhora Zeynep e vai embora, decidida a despachar Sendiz para o diabo. Senhora Zeynep também deseja que Deus abençoe a querida. Sully chega em casa e chama por Sendiz, mas nota que ele não está. Ela abre a gaveta do quarto e pega os documentos de renúncia de guarda. Sully percebe que Sendiz assinou o documento dele e agora só falta ela. Ela pega uma caneta, mas não funciona. Sendiz pega um táxi morto de bêbado e tira um cochilo, enquanto o taxista quer saber para onde o vagabundo está indo. Sendiz acorda e o taxista volta a perguntar para onde ele vai. Sendiz ordena que o homem só siga dirigindo. Sully vasculha a mochila de Meleque e encontra uma caneta. Ela assina a renúncia à guarda, finalmente. Sendiz chega em casa e caminha até Sully, perguntando se ela não vai lhe dar as boas-vindas. Sully avisa que está indo embora e eles acabaram. Sendiz deixa claro que não vai ser fácil ela se livrar dele e ameaça quebrar a cara dela. Sully manda ele bater então, mas eles acabaram e ponto. Sendiz joga Sully no chão e tenta enforcá-la, mas Gonu grita para ele se afastar dela. Gonu surge armada e mandando o vilão sair de perto de Sully. Sendiz não se intimida muito. Gonu se aproxima ressaltando que tentaram fazer dele um homem decente, mas não funcionou. E agora que ela viu aquela coitadinha no hospital, não restou outra saída. Ele tem que sumir do mapa. Sully tenta interceder, mas é ignorada pela diva. Sendiz tenta se aproximar. Gonu grita para ele ficar longe. Sully fala novamente e Gonu se distrai. Sendiz dá um tapa na mão de Gonu e a arma voa longe. Os dois tentam alcançá-la, mas Sully é quem pega o revólver. Sendiz canta vitória e manda Sully atirar na cabeça de Gonu. Sully treme e afirma que não pode fazer isso. Sendiz grita que ela tem que fazer isso porque Gonu quase matou o pai dos filhos dela e se ela não atirar, vai dar uma surra nela. Sully avisa que vai atirar. Gonu fica congelada. Sully vira a arma para Sendiz, que a encara sem entender nada. Gonu pede para ela não fazer isso. Sendiz ri de Sully e diz o nome dela. E assim, Sully atira a queima-roupa no peito de Sendiz, que cai no chão incrédulo. Sully respira fundo, aliviada. E esse é o 5º tiro, e agora é fatal. Sendiz finalmente morre. Meu Deus, e Sully e Gonu o encaram estirado no chão. Mais tarde, paramédicos e policiais correm para dentro da casa. Sully surge algemada e sentada, com plena paz. Se eu fosse ela, eu queimaria ele só para ter certeza. O saco com Sendiz é fechado, dando fim ao seu terrível reinado de maldades. Sully observa o corpo do infeliz ser levado e se levanta para ser levada também. Escoltada pelos policiais e bem atrás do corpo de Sendiz, Sully caminha em direção ao seu novo futuro. Gonu aparece atrás dela. Antes de entrar na viatura, Sully pede um momento. Ela avisa para Yanner que há um envelope em sua bolsa e pede para ele trazer, porque a vida de seus filhos depende daquilo. Yanner manda um oficial buscar. Em seguida, ele dá a bolsa para ela e ela pega o envelope. Sully olha para Gonu e pede para Yanner entregar o documento para Zeynep Gunesh, pelos seus filhos. Yanner promete se encarregar disso e manda ela entrar na viatura. Gonu assiste a Sully repetir o seu destino, mas dessa vez ela sendo a verdadeira culpada de tudo. Sully, enfim, pode respirar, bem longe de Sendiz e da vida feliz que sempre foi uma promessa para ela. Tempos depois, Senhora Zeynep surge com Hassan na areia de uma bela praia. Duru e Ali tomam sorvete juntos e Ganze enche uma bola, solteirona, coitada. Ganze manda a irmã olhar como Hassan tá se divertindo. Zeynep segura o filho e o leva até o colo da avó. Turna chama a mãe e mostra a casa que construiu na areia com a senhora Pateta, dessa vez bem maior. Ela mostra todos os quartos que a casa tem para caber essa grande família. A pequena abandona de vez o nome Meleque e anuncia que ela é Turna Gunesh, filha de Zeynep Gunesh, e ela é a vida da mamãe. Zeynep sorri e Gonu também. As três encaram o mar diante da casinha que a pequena construiu. E vendo as aves migratórias no céu, Gonu, Zeynep e Turna enfim puderam ser felizes, já que nada nessa vida é páreo para a força de uma mãe.